Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Henrique Moraes, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é a relação do seu plano contratado de internet, com o provedor, com o alcance do seu Wi-Fi. Ou seja, o plano define até onde seu Wi-Fi vai chegar, o plano influencia no alcance do seu Wi-Fi. É isso que vamos desvendar a partir de agora. Vamos nessa para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só. Um dos maiores motivos pelo qual uma pessoa contrata um serviço de internet é justamente fazer uso da conexão wireless, da conexão sem fio. Até porque atualmente ninguém quer ficar preso a um cabo, apesar da qualidade na internet via cabo, cabeada ser maior do que na rede sem fio, na maioria dos casos. Então o que acontece? Com isso pode surgir diversas dúvidas, como essa que eu citei aqui. O alcance que o sinal pode atingir é definido pelo plano que eu contratei. Por exemplo, se eu contratei 10 megabits com o meu provedor, isso vai influenciar no alcance da minha rede sem fio. Se eu contratar 100 megabits, vai ser um alcance maior, menor? E aí, como que funciona? É isso que vamos discutir a partir de agora. Vejam só, como eu citei no vídeo anterior, eu já trabalhei como call center, como suporte técnico, atendendo clientes em um provedor de telecomunicações. E vejam só esse caso que eu peguei. Eu atendi um cliente que ele me fez a seguinte pergunta. Vejam só, um caso real. Henrique, eu tenho um plano de 100 megabits por segundo. Se eu contratar Henrique, eu tenho um plano de 10 megabits por segundo. Se eu contratar um plano de 20 megabits por segundo, ou seja, se eu dobrar meu plano, o alcance da rede sem fio também irá dobrar? Então veja só, eu até ilustrei aqui numa figura. O cliente ele tinha um plano de 10 megabits por segundo e ele indagou que se tivesse um alcance, por exemplo, de 15 metros, se ele contratasse um plano de 20 megabits, ou seja, se ele dobrasse o plano, se esse alcance também iria dobrar. Então veja bem a pergunta dele. Se eu tenho um plano de 10 megabits e contrato um plano de 20 megabits, eu atualizo o plano, o alcance também irá dobrar? Essa é uma dúvida que muitos clientes têm. Então, pessoal, a resposta para essa pergunta é não. O plano, a largura de banda contratada, ela não tem nada a ver com o alcance da sua rede sem fio, da sua rede wireless, do Wi-Fi. O que define o alcance da sua rede sem fio é basicamente a potência do rádio do seu roteador, o local onde ele está instalado e a quantidade de barreiras que tem no ambiente, paredes, móveis, enfim. Porque a onda wireless, a onda sem fio, ela se propaga como se fosse minha voz aqui no ambiente. Quando ela se choca com um ambiente sólido, com um objeto sólido, parte dessa onda vai ser absorvida, vai ser atenuada. E do outro lado da superfície sólida, esse sinal vai ser bem mais fraco, certo? Então vamos lá. Fatores que reduzem, de fato, o alcance da sua rede sem fio aí na sua residência. Vejam só. Primeiro fator, parede. Objetos sólidos. A parede, eu citei uma delas, parede, concreto, a cerâmica, móveis, enfim, tudo que é mais denso do que o ar, geralmente ele vai atenuar o sinal sem fio, porque a onda vai se chocar com esse obstáculo, vai ser absorvida parte dela e só uma parcela dela vai passar para o outro lado. Outro fator, equipamentos que causam interferência wireless, por exemplo, micro-ondas, como eu citei na imagem. O micro-ondas, pessoal, como o próprio nome já indiz, ele trabalha com micro-ondas eletromagnéticas, que é uma onda semelhante à onda que o roteador emite para transferir os dados sem fio. Claro que o micro-ondas em outra frequência. Só que quando o aparelho micro-ondas está ligado próximo de um roteador, ele causa uma perturbação tão grande na sua rede sem fio, na sua rede wireless, que ou ela fica muito lenta ou ela pode cair definitivamente e só voltar depois que você desligar o micro-ondas. Outro fator, outros roteadores próximos do seu roteador principal, seja na sua residência, seja de um vizinho. Quando você tem vários equipamentos que emitem sinal sem fio muito próximos e eles estão em canais próximos ou no mesmo canal, nos mesmos canais ali no ambiente, é muito provável que eles causem interferência entre si, reduzindo o desempenho da sua rede e, consequentemente, causando problemas. A água é um fator atenuante também na rede wireless, na rede sem fio, porque ela tem o poder de absorver a onda eletromagnética e ela pode também espelhar esse sinal, essa onda. E espelhos, cerâmica, alumínio, esse tipo de material, esses objetos desse material, eles têm o poder de refletir e conduzir também um pouco da onda, do sinal wireless, a onda eletromagnética, causando uma perturbação aí no ambiente, na sua rede sem fio.
Então é muito importante você ter em mente que esses fatores podem prejudicar a sua conexão sem fio. E na maioria das vezes o problema que você está passando há vários dias aí não é nem culpa do provedor. E muitas vezes o provedor não consegue resolver porque são problemas locais aí na residência. E para finalizar esse tópico, equipamentos que transmitem dados sem fios utilizando uma frequência igual ou parecida da sua rede sem fio, como por exemplo a conexão Bluetooth, uma conexão também sem fio, em outra categoria, usando outro protocolo, né, de conexão, porém que pode causar uma interferência na sua conexão wireless, na sua conexão sem fio, ok? Então veja bem, eu trouxe aqui alguns pontos que realmente podem aumentar o alcance da sua rede wireless, o que de fato é comprovado que pode trazer uma melhoria para a distância que o seu sinal vai atingir. Primeiro, ambientes abertos, né? Quanto menos obstáculos, paredes, móveis no local, melhor o seu sinal vai se propagar. Consequentemente, você não pode morar num ambiente totalmente aberto, né? Tem que ter no mínimo as paredes laterais. Então, quase toda residência sofre com esse tipo de problema. Mas quanto mais aberto possível, melhor para o sinal sem fio. Longe de equipamentos que causam interferência, como micro-ondas, outros roteadores, enfim, equipamentos que transmitem uma onda sem fio, uma onda eletromagnética. Sempre no local mais central, como eu informei em um vídeo anterior, o roteador ele emite sinal em 360 graus, né, a partir de sua antena. Então, se você posiciona ele no local mais central, consequentemente, seu sinal vai se expandir mais uniforme na residência. E antenas posicionadas sempre na vertical. Por quê? Como o sinal é emitido de 360 graus e se você tem a antena na vertical, né, para cima ou para baixo, então o sinal vai se expandir dessa forma. Se você deitar a antena, o sinal vai ser modulado de outra forma, ok? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, críticas construtivas, é só deixar nos comentários que a gente vai verificar o mais rápido possível.